Olá, pessoal. Eu aqui novamente para falar de planos de aula cabíveis para os oitavos anos. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo português por meio de uma dança portuguesa. Então, antes de qualquer atividade, você tem que se programar, ver salas multimídias, com DVD, data show, né, que dê para vocês passarem vídeos, slides, documentários. É importante que, se tu não tens isso, trabalhar com o celular e ter ali as músicas, os playlists importantes para que consigas atuar de forma mais segura. Mas se não tem nada disso, conta com a quadra, conta com o teu próprio canto. Hoje nós vamos trabalhar com professores e alunos de oitavos anos, bem como alunos de outros segmentos do Fundamental 2 que venham acessar a culminância do teu trabalho pedagógico. Continuando com os exemplos, como prática social inicial, tens que pensar num espaço confortável, ter uma conversa sobre a influência da cultura portuguesa no Brasil, apresentando danças tradicionais e explicando o significado dessas danças barra folguedo, que a gente vai usar aqui, o pai do ladrão. Vocês podem escutar a música e ver vídeos, mas não esqueça de anotar o que os estudantes sabem e o que eles querem saber. Na problematização, pode trabalhar diferentes dimensões. Vou dar alguns exemplos. Dimensão conceitual. O que é folguedo? O que é dança tradicional? O que é classe social? Como esses termos se relacionam com esse folguedo pai do ladrão? Vou adiantar que o folguedo é uma mistura de dança com teatro. Dimensão política. Os alunos conhecem danças tradicionais de outras nacionalidades? Por que estudar a cultura portuguesa no Brasil? Existe discriminação de classe no Brasil? Como superá-la? O governo se articula com os grupos de danças tradicionais para ajudar a manter as suas tradições? Dimensão legal. Por que nossa LDB é pautada em valores brancos, com costumes europeus, heterossexuais, etc, etc. Dimensões econômicas. Por que aprender dança portuguesa na escola? Tu já tiveste a oportunidade de ver espetáculos dessas danças na região? De onde surgem os recursos para a produção de vestimentas e acessórios dos grupos portugueses? Como os grupos tradicionais conseguem se manter? A dimensão social. Quais as funções das pessoas na dança? As danças tradicionais têm um teor machista? Como superar as diferenças, que são desfavoráveis? Dimensão religiosa social. A dança tradicional portuguesa, por exemplo, o pai do ladrão, é apresentada em festas religiosas? Na instrumentalização, é importante ouvir a música, ler textos, ver vídeos do folguedo, discutir os temas e registrar as anotações em painéis ou fotografias para aquele momento histórico. Nesse primeiro momento, não seria interessante nem fazer catarse e nem prática social final. Na aula 2, nós podemos começar tendo uma conversa sobre a função da escola e da educação física na formação da população. Pode-se ler textos sobre a escola como espaço acolhedor das múltiplas culturas. E aí começar a inserir a dança que nós vamos trabalhar. Na problematização, temos uma dimensão cultural. Existem danças tradicionais de outros países com o mesmo contexto da dança O Pai do Ladrão? Dimensão social. Como podemos diminuir as supervalorizações de tudo que vem de fora na nossa sociedade? Por que apresentar essa temática na aula de educação física? Dimensão histórica. A partir da concepção de que a escola é um espaço que respeita diferentes culturas, questionar o que está por trás de uma letra como a da música O Pai do Ladrão. Quais portugueses aceitam vir para o Brasil? Hoje respeitamos portugueses da mesma forma que indígenas, favelados? Dimensão estética. É difícil dançar com pares na escola? Qual o sentido da roda para os portugueses? Os trajes desse folguedo podem ser improvisados com facilidade? Instrumentalização. O próprio debate com registro das informações. A catarse e a prática social final ficam mais para o término do trabalho. Na aula 3, 4 e 5, eu faria uma prática social inicial na quadra ou em outro espaço aberto para explicar o folguedo, apresentar os passos, montar uma dramatização e treinar os combinados com os colegas da escola. A dimensão é técnica. Como se participa do folguedo? É importante todos vivenciarem todos os papéis. Como organizar uma coreografia simples que divulga essa proposta na escola? Haverá figurino, maquiagem especial? Precisamos de um treinamento, por isso 3 aulas, para organizar tudo isso. A instrumentalização.
aprender os passos em uma aula, montar coreografia em outra aula, treinar para apresentação e preparar o corpo, né, para a mostra. Catarse e prática social, final, nós deixamos mais para o término do trabalho. É muito importante uma observação aqui. Não esqueça de fundamentar aqueles que verão a coreografia de vocês. Sem esse cuidado, os meninos, meninas poderão ficar traumatizados e não desejarem voltar a dançar. Na aula 6, nós não temos nem prática social inicial e nem problematização. Nós vamos para a instrumentalização. Uma catarse mental com brincadeiras, jogos que resgatem tudo o que aprenderam até o momento. A catarse pode se dar através de um painel, onde vocês vão registrar textos sobre o que pensaram antes e depois do conteúdo dado, a fim de distribuí-lo para alunos que verão a apresentação do folguedo, talvez pendurar no corredor da escola. E não temos prática social final. Por fim, na aula 7, nós vamos direto para a instrumentalização, viabilizando uma apresentação do Pai do Ladrão para os colegas dos nonos anos, que são alunos que também estão estudando a dança portuguesa. Na catarse, pedir para os grupos que observaram a apresentação um comparativo do que foi interessante e o que ainda precisa ser melhorado. Como prática social final, conversar com os alunos dos 8º anos sobre os retornos dos colegas dos nonos.